Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Amados, desde o início do ano aí de abril, nós temos vivido na busca de vivermos sob a nova direção. E nós temos dito que viver sob a nova direção é uma renúncia de nós mesmos para vivermos sobre a direção daquele que é o nosso verdadeiro dono, Cristo Jesus. Viver sob nova direção não é viver debaixo da direção de um novo pastor, mas é viver debaixo da direção de Cristo. E nós temos mês a mês conversado diversos temas para entendermos e aplicarmos isto a esta vida debaixo da direção de Cristo. E nós estamos neste mês então falando aí um pouco sobre cultura e a igreja. Nós queremos olhar para a nossa vida, que é aquilo que nós dissemos ou chamamos de secular e sagrado nesse domingo. O tema de nossa mensagem nesta noite é nós, o sagrado e o secular. Como nós lidamos com esta questão do sagrado e do secular? Eu quero convidar você mais uma vez a fechar teus olhos e nós vamos orar e pedir a direção e a bênção de Deus. Amado Pai, nós invocamos mais uma vez o Teu nome e clamamos ao Senhor que venha falar conosco nesta noite. Diminua eu, Senhor, e cresça o Senhor. Que Teu Espírito possa tornar compreensível aquilo que o Senhor deseja falar conosco nesta noite. E que o Senhor possa ministrar a cada coração que está nesta casa hoje, Deus. No nome de Jesus. Amém. A relação do cristianismo com a cultura sempre foi marcada pelo dualismo entre o sagrado e aquilo que é secular, muitas vezes chamado por aí de profano. Eu vou dizer para vocês aquilo que popularmente se considera sagrado. Sagrado é tudo aquilo que divinizamos ou está relacionado ao divino. Tudo que utilizamos para prestar culto. E por outro lado, secular é tudo aquilo que está relacionado ao mundo atual em que vivemos. Tudo que se encontra fora da esfera religiosa. Então nós popularmente consideramos sagrado tudo aquilo que contribui para a nossa vida de culto. E por outro lado, tudo que está fora deste ambiente de culto, nós consideramos secular ou profano. Diante disso, é muito comum nos perguntarmos, será que eu posso ir ao cinema? Porque nós temos o sagrado como esse espaço, aquilo que nós prestamos culto. No cinema nós não vamos para prestar um culto, e aí nós ficamos, será que eu posso ir no cinema? Será que eu posso usar esta roupa ou aquela roupa? Será que eu posso beber um vinho? Tomar um copo de cerveja? Será que eu posso ser padrinho do meu irmão que pertence a uma outra religião? É muito comum o pessoal vir perguntar estas coisas. Todas estas dúvidas, elas são fruto desta separação que nós construímos ao longo dos anos entre o campo sagrado e o campo secular ou profano. Algumas de nossas falas demonstram claramente isto. Por exemplo, talvez você já falou isto. Aqui não pode fumar. Alguém já pode ter entrado aqui desejando fumar e você disse para ele, aqui não pode fumar. Se você quiser fumar, vai fumar lá fora. Essa fala demonstra exatamente que para nós este espaço é sagrado. E lá fora é o espaço para você profanar. Nós dividimos os ambientes. Na verdade, a pessoa não pode fumar nem aqui, nem lá fora. Porque o fumo em si é destruir o próprio corpo. E nós não temos que incentivar as pessoas a isso, né? Nós deveríamos orientá-la a não fumar. Não fume aqui, não fume lá fora também. Porque isso vai fazer mal a você. Dessa forma, nós consideramos, por exemplo, Luan Santana, é isso mesmo? Michel Teló, Gilberto Gil, e
tantos outros aí, né? Roberto Carlos e não sei mais quem, nós consideramos todos eles profanos. Você não pode ouvir isso. Isso é profanar, né? Você vai ouvir coisas profanas. Por outro lado, nós consideramos Ana Paula Valadão, Aline Barros, André Valadão. Se eu errar o nome, vocês me perdoem. Acho que tem outros aí, né? Nós consideramos santos, né? Tudo que eles fazem é santo, é sagrado, porque eles vivem no mesmo campo religioso que nós. O que não percebemos é que existem muitas coisas de Deus no meio daquilo que nós consideramos profano, e existem muitas coisas do diabo dentro do campo religioso. Eu poderia citar algumas coisas, eu vou ser bem breve, só para não perder muito tempo nisso. Por exemplo, muitas igrejas têm pregado um evangelho que não é o de Jesus Cristo. Isso é coisa do diabo. Um evangelho que promete uma vida cheia de dinheiro, vitória todos os dias, e Cristo não nos prometeu isto. Por outro lado, nós temos pessoas que não são cristãs, lutando por justiça e por várias causas nobres, dando sua vida por estas coisas que são a bandeira do reino de Deus, coisas que muitos religiosos não fazem. Temos pessoas produzindo arte das mais diversas, que são verdadeiras expressões de beleza e vida, manifestações do Criador sobre estas pessoas. E é muito comum nós cristãos nos perdermos dentro destes dois ambientes. Lidamos com o sagrado e com o secular de forma errada. Nós sacralizamos o que não é sagrado, muitas vezes, e às vezes profanamos o que é sagrado, por falta de discernimento do que é verdadeiramente sagrado. Nós consideramos sagrados, muitas vezes, o horário do culto. Nós consideramos sagrados, muitas vezes, os instrumentos musicais, as músicas que cantamos a Deus, às vezes até mesmo os bancos onde sentamos, um púlpito. Consideramos estas coisas sagradas porque elas estão dentro da esfera religiosa e contribuem, são instrumentos que nos ajudam sim a prestarmos um culto ao nosso Deus. E as consideramos sagradas e muitas vezes perdemos de vista o que verdadeiramente é sagrado. Eu vou dizer depois, mais à frente, o que verdadeiramente é sagrado. O problema dessa concepção de dois mundos, um religioso e o outro secular, é que isso nos faz pessoas compartimentadas. Então, eu vou sair, chego lá no meu armário, do lado direito é minha roupa secular, do lado esquerdo é minha roupa de domingo do Senhor. Então eu falo, bom, eu vou no cinema, eu vou fazer algo, bom, então hoje é o dia de eu me vestir de maneira, secular, profana. E nós vivemos muito isso, em várias dimensões da nossa vida. Isso é uma compreensão errada a respeito de Deus e da nossa relação com Deus. Passamos a achar que quando eu entro pelaquela porta, aqui Deus está mais presente do que qualquer outro lugar. Se é que eu acho que realmente Deus está presente em algum outro lugar. Mas aqui, eu estou num campo sagrado. Aqui Deus vai falar de alguma forma maior comigo. Então quando eu entro aqui, eu me visto com a roupa de domingo, a roupa da santidade. Como se Deus não vivesse comigo todos os dias. E essa compreensão de dois mundos, profano, secular e sagrado, ela se apresenta em todas as dimensões, muitas vezes, das nossas vidas. Por exemplo, a dimensão financeira. O dízimo pertence ao Senhor. E os outros 90%? A quem pertence? Como você lida com isso?
A dimensão familiar. Dentro do espaço sagrado, eu elogio minha esposa, eu abraço meus filhos, mas fora desse espaço, como eu honro a minha esposa, como você honra o seu marido, como você se dedica aos filhos. Vocês já devem ter ouvido, e várias vezes eu já ouvi, né, algumas pessoas expressarem essa ideia, né? Alguém dizer, eu queria morar na igreja. Mas por quê? Porque lá meu marido é uma bênção. Saiu dali, a coisa pega, né? A dimensão profissional. Lugar onde nós deveríamos honrar a Deus, trabalhando de forma a honrar o nosso patrão, e também o patrão trabalhar de forma a honrar o seu empregado, todos trabalharem com honestidade, visando o bem maior de toda a comunidade. Mas como trabalhamos de verdade no dia a dia? Creio que a grande maioria, por uma obrigação, ou pensando apenas em si mesmo e no dinheiro que vai receber no final do mês. Não compreende o seu trabalho como o ministério que Deus lhe colocou. Afeta a dimensão espiritual. Nós consideramos, por exemplo, determinadas pessoas mais santas, mais próximas de Deus. E é muito comum as pessoas virem achando que a oração do pastor, ela é mais poderosa. E nós vemos esse movimento em várias igrejas. Porque nós entendemos que algumas pessoas vivem no espaço sagrado, e como elas vivem dentro desse espaço sagrado, elas são mais próximas de Deus. Aí a oração do Papa, do apóstolo, do pastor é sempre mais poderosa. Isso é mentira, isso é mentira. Todos nós temos livre acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Gente, todas estas coisas são fruto dessa visão que nós possuímos de dois mundos, um secular e o outro sagrado. Mas de onde surgiu essa concepção de um espaço sagrado e o outro secular? A construção do espaço sagrado, ela começa no Antigo Testamento. Muitos historiadores e teólogos, eles afirmam que essa dicotomia, ela surgiu pela influência da cultura grega. É verdade que a cultura grega influenciou muito o cristianismo nesse sentido. E aí a igreja absorveu. Mas este é um ensino que, na verdade, vem do Antigo Testamento. Deus vai se revelando progressivamente aos homens. Desde que houve a queda, desde que o ser humano se desconectou de Deus, o ser humano deixou de viver na dimensão do sagrado plenamente. Ele começa a ter contato com o pecado, ele começa a ter contato com as coisas ruins. E Deus vem em direção ao ser humano para resgatá-lo, para trazê-lo de volta a si mesmo. E é interessante que quando Deus então começa a vir, e eu não vou aqui passar com vocês e ler os textos, mas apenas para informação de vocês, Deus vem, e aí o homem que vivia então agora nesse espaço profano, uma vez que ele se desconecta de Deus, para ele tudo agora é secular, está separado, e aí Deus vem e se mostra a estes homens. Por exemplo, lá em Gênesis, você não precisa ler, capítulo 28, Jacó, que está fugindo do seu irmão, ele resolve se deitar, pega uma pedra, coloca a sua cabeça, já era noite, e ele deita. E quando ele deita, pega no sono, ele tem um sonho. E ele sonha com uma escada que leva à porta do céu. Quando ele acorda, ele diz o seguinte ali, ele fala, aqui é um lugar santo, aqui é a casa de Deus. Ele identifica aquele espaço onde Deus falou com ele como a porta do céu, como a entrada dos céus. Ele chama aquele lugar de Betel, casa de Deus, porque Deus se revelou ali. E a partir dali ele edifica ali um altar, ele coloca ali um altar e fala, aqui é um espaço sagrado. Moisés está caminhando e Moisés vê uma sarça ardendo.
Uma sarça ardendo no deserto não é nada extraordinário, porque o deserto é muito quente, o sol faz com que aquelas sarças acabem se queimando quando elas estão secas. Entretanto, o extraordinário é que aquela sarça ardia, mas não se queimava. Não se queimava. E aí Moisés falou, isso é diferente. Ele vai e se aproxima daquela sarça. Quando ele está próximo, Deus diz para Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque este lugar é santo. Começa uma concepção de que determinados locais são santos, determinados locais Deus vem e se mostra, se revela. Depois Deus começa então a mostrar para eles algumas figuras, usando símbolos para que eles pudessem saber que ele estava ali presente. A arca da aliança simbolizava a presença do Senhor. O tabernáculo simbolizava o local onde Deus estaria habitando no meio do seu povo. E aí nós temos o templo, né, que é esse texto que nós temos aqui diante de nós. Em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 15 e 16, depois do templo já estar construído, Salomão ora ao Senhor e Deus diz estas palavras: de hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Veja, Deus está dizendo que se revelaria, que ele ouviria as orações feitas naquele lugar e que ele habitaria naquele lugar. Então, começa assim, se constrói na cultura judaica a ideia de que Deus se revela em determinados locais. A partir de agora, todo o povo começa uma peregrinação para o templo. Lá era o local onde eles iam ter contato com Deus. Não é algo que vem dos gregos, é algo que vem sendo construído por Deus já a partir da sua relação e da aliança com o povo de Israel. Mas nós precisamos compreender algo. Embora Deus seja imutável, isso significa dizer que Deus, ele é o mesmo em caráter, em qualquer parte da história que você olhar para Deus, Deus não muda. Deus é o mesmo Deus de Adão, é o mesmo Deus de hoje. Embora Deus dessa forma seja imutável, preste atenção, Deus se revela progressivamente ao seu povo. A revelação que Deus faz, ela é progressiva. E eu quero convidar você a dar uma olhadinha nesse gráfico. Quando Deus se revela a Abraão, veja, qual era o conhecimento que Abraão tinha de Deus? Muito pouco. Abraão não tinha um conhecimento do Deus de Israel, mas o que ele conhecia de Deus era a respeito do sacrifício, dos altares do qual ele vinha. E Deus vem e se revela a Abraão. No passar do tempo, Moisés recebe uma revelação de Deus agora. E Moisés conhece a Deus, já o Deus que Abraão mostrou. E agora ele tem um novo conhecimento de Deus. Deus vem e trabalha o que com Moisés? Deus traz leis, Deus traz algumas coisas novas para Moisés. E nós vamos percebendo que daí quando você vai chegar lá em Davi agora tem a revelação que já foi dada para Moisés, Abraão, e uma revelação que ele experimenta com Deus, e que nós hoje lemos os Salmos, tantas coisas belas, e Deus vai progressivamente se revelando, Daniel, até que vai chegar em Jesus Cristo. E aí eu quero que você entenda algo. A revelação plena de Deus se concretiza na pessoa de Jesus Cristo. E se nós desejamos conhecer Deus plenamente, não em parte, porque se você pegar o Deus lá de Abraão, você vai conhecer um pedaço de Deus, mas não vai conhecer o Deus na sua totalidade. Se você tirar uma leitura de Deus lá na história de Davi, você pode ter um entendimento errado de Deus. E muitas vezes a igreja faz isto. A igreja lê lá Davi orando, Senhor, destrua os meus inimigos. Aí depois ela vem aqui e fica cantando, Senhor, pisa nos meus inimigos. E Deus não quer pisar em inimigos mais. Nós começamos a ter uma concepção errada de Deus. Nós precisamos entender que Deus vem se revelando progressivamente. Mas se você quer conhecer Deus, você precisa olhar para Jesus. Ele é a revelação maior e plena de Deus.
E o próprio texto de João nos ensina isso, não é? Tudo antes de Cristo eram sombras. As festas, o sábado, os alimentos, as prescrições, né, a respeito disto, o dízimo, a lei de Moisés, tudo que diz respeito à velha aliança eram sombras. Colossenses capítulo 2, verso 16, preste atenção, diz assim: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Nós somos cristãos, nós não somos judaizantes, nós somos cristãos. Nós olhamos a Bíblia e a história a partir de Cristo. Tudo era um preparo para a revelação maior e final de Deus, por meio de seu Filho Jesus. E Jesus então redefine a dimensão do campo sagrado e de nossa relação com Deus. E eu quero que vocês prestem atenção então no que acontece, para que a gente entenda exatamente o que é sagrado, o que é secular. Em João, capítulo 4, verso 20 até o 24, diz assim: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Ele está falando com a mulher que a gente diz samaritana. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Neste encontro de Jesus com a mulher samaritana, ele nos ensina uma nova dimensão de compreensão do espaço sagrado e secular. A mulher pergunta para Jesus: qual é o lugar de prestar culto a Deus? Nós prestamos neste monte, mas vocês dizem que tem que ser lá no templo. E Jesus então redefine isto. Isso é muito importante. Jesus inaugura uma nova visão de mundo, inaugura uma nova dimensão de vida. Jesus põe fim à ideia do sagrado e do secular. Nós transferimos o significado do tabernáculo, do templo, para as nossas igrejas, nossas construções atuais. Nós vivemos ainda, de certa forma, o judaísmo, quando nós pensamos que estar aqui dentro é espaço sagrado, quando nós achamos que um instrumento é um espaço sagrado, quando nós pensamos que as nossas músicas são espaço sagrado. Dessa forma nós entendemos que Deus se revela ainda dentro de um local, de um espaço sagrado. Jesus traz uma outra concepção, Jesus traz uma outra visão. Porque nós sacralizamos o lugar, nós sacralizamos o tempo, nós sacralizamos as coisas, e nós sacralizamos até mesmo o tempo, né? Porque nós entendemos que estar aqui dentro de um determinado horário é sagrado. E talvez você vir aqui fora do horário do culto, você nem entenda isso aqui como um lugar sagrado. Porque é sagrado quando estamos aqui das 6:30 até as 8 horas. Fora desse horário já não é mais talvez sagrado. Atos capítulo 17, versículo 24 diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus não habita nesse lugar. Deus não habita em nada mais que é feito por homens.
Nós não podemos ficar vivendo a revelação do Antigo Testamento como se ela fosse hoje. Nós precisamos entender o que Cristo fez. Jesus sacralizou a vida, e não um lugar, não o tempo, e não os objetos. Jesus sacralizou a vida. Por isso é chegado o dia em que adoraremos em espírito e em verdade. Eu e você fomos sacralizados quando Jesus derramou o Espírito de Deus em nós. Quando você entendeu a mensagem do Evangelho, o Espírito de Deus veio habitar em você. Você é agora o sagrado para Deus. Não isso aqui, mas você. Você foi feito santuário para Deus. 1 Coríntios 6,19 diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês não são de si mesmos. Pertencem àquele que na cruz morreu e os comprou com seu sangue. E agora ele derramou o seu Espírito sobre vocês, e vocês foram sacralizados, santificados, consagrados a Deus por meio de Cristo Jesus. Jesus não está nem aí com essa cadeira. Jesus não está nem aí com esse banco, ou com os instrumentos. Ele sacralizou a vida. A vida é importante para Deus. A vida é sagrada aos olhos de Deus. E foi isso que Jesus veio, porque Ele vem para nos levar de volta ao Pai. Ele não vai levar a cadeira. A Bíblia diz que isso aqui tudo vai se perder, vai ser destruído. Mas Ele veio para buscar cada um de nós, eu e você. Esse é o sagrado para Deus. E quando nós pensamos e entendemos isso, isso muda. Porque se eu sei que eu sou sagrado, Deus me sacralizou, eu também olho para vocês e sei que da mesma forma Deus os tornou sagrados, e eu devo tratar vocês nessa relação e nesse entendimento de que vocês são sagrados para Deus, e que quando eu firo alguém de vocês, é a Deus que eu estou ferindo. A partir de Cristo, nós não precisamos ir mais no monte, nós não precisamos, na verdade, ir num templo para adorar. Nós não precisamos de um dia especial, o sábado ou mesmo o domingo, para adorar. Não precisamos de uma festa especial, porque nós nos tornamos o próprio templo de Deus. Nossa vida é o campo sagrado. E tudo agora que diz respeito à nossa vida se torna sagrado. Não existe mais um lugar sagrado, não existe mais o sábado sagrado, não existe mais a festa sagrada. Nós vivemos 24 horas em comunhão plena com Deus. Tudo que fazemos, nosso trabalho, o uso dos nossos recursos financeiros, de nossos dons, tudo que somos e temos pertencem a Deus. Pois Ele não só nos comprou, como fez habitação em nós. Ele nos imergiu nele. E a Bíblia fala diversas vezes sobre isso. Vivemos em Cristo e Cristo é santo. Somos corpo de Cristo e Cristo é santo. A compreensão dessa realidade deve mudar a nossa cosmovisão, a nossa ética, a nossa conduta, a nossa fala, todo o nosso viver. Todas as coisas foram criadas nele, por ele, para ele. Nele, por ele e para ele. Colossenses capítulo 1, verso 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Nele foram criadas, preste atenção nisso, nele foram criadas. O que existia antes de toda a criação? Deus. Tudo foi criado nele.
Nós existimos nele, tudo subsiste nele, o universo existe nele, e o universo existe para cultuar a Deus. Salmo 19, os céus manifestam a sua glória. Tudo existe nele, nada existe fora dele. Só que o ser humano pulou para fora. O ser humano diz: Senhor, eu mesmo vou ser o meu Deus. Eu vou decidir o que é bom e o que é mal. E ao saltar para fora de Deus, o ser humano percebeu que não existia vida fora de Deus. Por isso a morte chegou. Não existe vida fora de Deus. Tudo foi criado nele. É como se toda a criação, todo o universo, multiverso, tivesse em volta de Deus, Deus abraçado com tudo, tudo existe somente nele. Quando o ser humano decidiu sair, Deus permitiu, e Deus meio que, vamos dizer assim, recua e deixa o ser humano viver fora dele. Só que aí o ser humano não tem vida fora dele, e Deus vai em direção ao ser humano, e vem em amor se revelando: eu amo vocês. Eu quero que vocês tenham vida eterna, mas vocês só podem ter vida eterna se estiverem em mim novamente. E Cristo vem e morre a nossa morte, nos convida para voltarmos para dentro. Se um dia o homem pulou para fora, Deus está te chamando para você pular para dentro em Cristo Jesus de volta e viver nele. Portanto, os queridos, como Cristo sacralizou a nós a vida, quando eu almoço, quando eu lavo roupa, quando eu jogo futebol, quando eu vou no estádio, tudo é sagrado. Eu devo fazer tudo de forma a honrar e a glorificar a Deus, mesmo quando estou me divertindo, mesmo no meu tempo de lazer, mas tudo eu faço para Deus, tudo eu faço em companhia de Deus. Ao deitar, ao levantar, ao caminhar, eu vou vivendo a vida de maneira a glorificar e honrá-lo. Nós muitas vezes pensamos que culto é isso aqui, esse tempo das 6:30, quando nós chegamos aqui, cantamos alguns cânticos, levantamos as mãos, ou fazemos algo que nós entendemos ser culto. Mas culto para Deus é você viver a vida que Ele te deu intensamente com Ele. E você cultua quando você abraça um filho, você cultua Deus quando você come e louva pelo alimento que Deus te proveu. Você cultua Deus quando você traz sim seu dízimo, sua oferta. Você cultua Deus em todas as ações, porque a vida é um culto a Deus. Isto não tem preço. Cristo nos sacralizou, Cristo nos tornou o próprio culto a Deus. Isso é adorar em espírito e em verdade. Não existe mais a roupa de domingo, não pode existir. Você não pode ter mais um armário compartimentado, essa roupa é de domingo, essa não, porque Deus está com você na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você está no trabalho, Deus está lá com você. Você foi dormir, Deus está com você. Todo o tempo é sagrado. Não existe mais para mim aquela diferença entre a música secular ou a música sagrada. Porque tudo o que eu ouço eu quero ouvir para Deus e honrar a Deus. Não existe mais o dízimo do Senhor, porque tudo o que eu ganho é do Senhor. 10% é o que eu trago e contribuo, que é o mínimo que Deus pede. E você sabe que eu vou confessar um pecado, é meu pecado, tá? Depois você não precisa tacar minha cara, que Deus já me perdoou. Muito tempo. Eu vou usar um valor só para você expressar um valor ilustrativo. Eu recebia R$1.000 e eu vinha e depositava o meu dízimo R$100. No outro mês recebia R$1.000, depositava meu dízimo R$100, porque eu não tinha entendido que tudo que eu tenho é de Deus. E às vezes a gente vai vivendo numa lei tão seca, onde eu trago R$100 e parece que eu dei muito para Deus. E Deus está falando: filho, tudo que você tem é meu. Os 10% que você coloca lá é o mínimo que você está fazendo. Aí eu falei assim: Deus, eu quero parar com isso. Então, se no mínimo eu tenho que colocar 150, no mínimo eu vou colocar 200, porque eu não quero viver a lei seca e rígida. Eu não quero ser alguém, sabe, que está só cumprindo lei, Senhor. Eu sei que tudo que eu tenho é seu, eu quero dar mais do que esses 10%, eu vou lá e vou depositar mais, mas também vou ser generoso quando eu sei que há um movimento, seja ele missionário, há um movimento para ajudar alguém social, eu quero fazer parte. Eu quero, Senhor, que tudo que o Senhor me deu, eu possa usar para te glorificar. E como eu disse muitas vezes, vou usar para o lazer,
vou passear, vou tomar um sorvete, vou viajar com a família, porque isso faz parte. Mas eu não quero ser legalista ao ponto de dar exatamente, sabe, aquele valor, R$100 com a vírgula 00. Ó Deus, ó, cumprir. Não, Deus, eu quero poder fazer mais, porque o Senhor deu muito mais por mim. Isso é o mínimo que o Senhor me pede. E eu vou ficar satisfeito e dar o mínimo. Não para o Deus que deu a vida por mim. Não para o Deus que me tirou do inferno. Eu vou dar só o mínimo para Ele, não. Eu vou dar muito mais. Muito mais. Dar o mínimo serve para ajudar a sustentar aqui. Se não tivesse dessa forma e Deus não agisse assim, possivelmente esse templo não existiria. Mas é porque pessoas vêm e dão esse mínimo. O templo existe. Mas Deus quer mais do que isso de você. O dízimo é onde Deus avalia o nosso coração, nosso compromisso. Mas não se sinta feliz que você dá o dízimo só. Eu era assim. Um dia eu falei, Deus, eu não quero mais viver assim. Não quero viver no mínimo, eu quero viver mais. Eu quero dar mais. Eu quero dar mais que o mínimo. Que isso, Senhor? O Senhor me dá tudo. E nunca me faltou nada. Nunca me faltou nada. Nunca deixei uma conta atrasada. Deus sempre proveu, porque Ele é fiel. Seja generoso. Aprenda a ser generoso. Dê o mínimo, mas dê mais que o mínimo. E você vai ver que o fluxo de generosidade de Deus flui na tua vida. E eu não estou falando dessa coisa de prosperidade aí fora, não. Eu estou falando de Deus cuidar da gente de diversas formas. Ele vai usando irmãos, Ele vai usando as pessoas para cuidar de nós. Quando nós somos generosos, Deus também é generoso conosco. Cristo nos restaurou para que a nossa existência nele possa glorificar a Deus. Não pode existir em nossas vidas, querido, o compartimento entre o sagrado e o secular. Isso não existe. Tudo que eu ouço, tudo que eu leio, tudo que eu vejo, tudo deve ser de forma a glorificar a Deus, a honrar a Deus. Nós não podemos definir uma música, nós não podemos definir coisas simplesmente como sagradas ou profanas pelo espaço em que ela foi produzida, ou por quem ela foi produzida, porque todas as coisas são de Deus e provém de Deus. Cada ser humano lá fora pertence ao Senhor, foi feita a imagem e semelhança de Deus. E muitas vezes uma pessoa lá fora é capaz de compor algo bonito sobre o amor, sobre a vida, como foi falado hoje pela manhã pela Regina, sem que ela mesma tenha conhecimento. Mas aquilo é a marca do Criador que está nela. E nós não podemos considerar essas coisas muitas vezes profanas. Não podemos nos esquecer que toda a arte, a música, a dança, a poesia, toda a capacidade criativa que o homem possui provém de Deus. Deus é o Criador. Olha para tudo, olha para você, olha para a pessoa que está ao seu lado, tudo isso é criação de Deus. Como um é diferente do outro, como as plantas são tão diferentes uma das outras, como os pássaros são tão diferentes uma das outras. Um Deus criador, um Deus que produz dança em meio à natureza. Eu acho tão lindo, né? Quando você vê o vento e o vento passa, aqueles girassóis vão balançando para cá e para lá, produzindo vida, movimento. Deus é o Deus que produz movimento, vida, dança. Os animais dançam para conquistar uns aos outros. Todas estas coisas provêm de Deus. O pecado sim gerou essa distorção e nos fez olhar para as coisas de maneira errada. Mas existe uma manifestação da criatividade de Deus no meio da cultura que nós chamamos secular. Então não saia condenando tudo como se tudo fosse do capeta. Ele vai recebendo fama às vezes até do que Deus produziu. Cuidado, cuidado. E também não vai por aí nas igrejas dizendo que tudo que está lá dentro da igreja é de Deus também. Cuidado, esteja atento. O homem não só constrói armas e bombas, mas também faz ponte para unir pessoas. Produz remédios com o fim de curar os enfermos e doentes, estende as mãos aos que passam por tragédias, escreve músicas que aliviam a dor da alma. A bondade de Deus se mostra teimosamente no ser humano, mesmo em meio à corrupção causada em seu ser ao se desconectar do Criador. Como dizem por aí, né? Até os brutos amam. Existe amor dentro dos brutos. Bom, eu quero concluir, e eu vou concluir com vocês, chamando vocês para uma reflexão. Seja sincero com você. Como você usa o espaço da casa que Jesus te deu? A tua casa
Não pertence a você, pertence a Cristo. Você foi sacralizado, tudo que é seu é de Jesus. A sua vida não pertence a você, pertence a Cristo. E como é que você usa a sua casa? Por exemplo, você abriu o seu lar para um GP? Ah não, minha casa eu não quero porque vai sujar meu tapete. Então você tira o tapete, mas deixa Jesus entrar na sua casa e trabalhar lá dentro. Sua casa pertence a Jesus. Sua vida pertence a Jesus. Você foi sacralizado. Deus sempre nos ensinou a amar o estrangeiro, a receber, o estrangeiro. A sua casa é o lugar onde Deus tem que ser glorificado. Como você tem administrado o tempo que Deus te deu? Porque o tempo pertence a Ele. Ele te deu. Você tem evangelizado vidas? Ou você está apenas assistindo seriados de TV? É muito legal, Netflix, ou sei lá o quê. Mas como é que você tem aproveitado esse tempo com Deus? Você tem orado pelos projetos do reino de Deus? Ou você só tem jogado futebol? Você tem se engajado no ministério que Deus te deu? Ou você só engaja nos seus próprios projetos? Como é que você tem lidado com o seu próximo, que Jesus colocou no seu caminho? Jesus te chama para amar, perdoar, suportar, aconselhar, sujeitar. Você pertence a Deus para servir também ao seu próximo. Jesus sacralizou a vida. E lembre-se disso quando você estiver em contato com alguém. Como você lida com o trabalho que Jesus te deu? Você honra seu patrão? Você que é patrão honra o seu funcionário? Você cumpre fielmente com o seu horário de trabalho? Você enrola lá no serviço, fica no Face, WhatsApp, só conversando? Você serve as pessoas por meio do seu trabalho com amor? Ou você faz isso murmurando? Você é o sagrado. Como você tem mostrado Cristo às pessoas que estão ao seu redor? Como você tem administrado o dinheiro que Jesus te dá? Você tem sido fiel no dízimo? Você tem sido generoso para com sua igreja, com seu próximo? Você tem usado os recursos financeiros que Deus te deu só para o seu prazer? Você é um cristão em todo lugar, em todo tempo, em todas as dimensões da vida. Você é sagrado para Deus. E tudo que pertence a você pertence a Deus. Seus filhos, sua casa, seu dinheiro, seu trabalho, tudo é lugar para você manifestar a glória de Deus. Que a partir de hoje a sua vida seja inteiramente de Deus, consagrada a Deus. Que não exista mais na sua vida o espaço secular e sagrado. Porque onde você for, você leva a luz de Cristo. Você é o templo vivo de Deus. Eu quero orar por você. E se você tem vivido esse conflito, essa tensão na sua vida, eu quero orar por você. Eu quero que você levante as suas mãos. Você tem vivido isso no seu trabalho, você tem vivido isso na sua casa, você não tem conseguido viver uma vida consagrada inteiramente a Deus. Está lutando contra tantas coisas. Eu quero orar por você, para que Deus esteja derramando sobre você graça. Levante uma das suas mãos, você que está precisando dessa graça. Fica a sua mão erguida. Feche os seus olhos. Todo mundo com os olhos fechados. Você que está com a mão levantada. Pai amado eterno, eu sei, Senhor, que nós somos homens e mulheres que vivemos a luta no dia a dia, que vivemos essa tensão, Deus, entre a santidade e entre aquilo que nos oferecem que não são agradáveis ao Senhor. E que nós queremos sim viver a santidade plena. Nós queremos viver, Senhor, como pessoas que foram sacralizadas, consagradas. E eu oro por essas pessoas que estão com as mãos levantadas, Deus, e que têm vivido lutas, ó Pai, e que querem manifestar a Tua graça, a Tua vida, o Teu amor, o Teu poder. Eu oro para que o Senhor as faça mais que vencedores. Senhor, que o Senhor possa conceder a elas a vitória que elas buscam,
que elas tenham a vida consagrada ao Senhor, no seu trabalho, na sua casa, Senhor, em todas as atividades, no lazer, mas que as vidas de cada uma dessas pessoas possam, Senhor, ser uma luz a brilhar, refletir a tua glória, hoje e sempre. Que o Senhor, Deus, que o Senhor possa segurar nas mãos de cada um deles e levá-los para viver essa dimensão que Cristo os transportou e os colocou mais que vencedores, por meio de Cristo teu Filho. Que o teu Espírito seja sobre eles, dirigindo-os, guiando-os, consolando, fortalecendo-os hoje e sempre, Deus, em nome de Jesus, amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.